Oi, gente, tudo bem? Eu acabei de encontrar, dando uma vasculhada na internet, uma coisa que pode interessar todo mundo, que é uma página onde nós temos um simulador de sistema solar, uma espécie de navegador e de enciclopédia com várias informações e uma visualização muito interessante do nosso sistema solar, dos seus objetos. Eu vou deixar a dica aqui com vocês enquanto eu já começo o nosso assunto. O nome da página está ali tá grifado, solarsystemscope.com. Ele tem uma versão paga, né, com download, instalação, mas ele pode ser usado de forma gratuita aqui online. Deixa eu só configurar ele para ele ficar em tela cheia, para ele ficar mais interessante para a gente visualizar. Bom, o assunto da nossa aula dessa semana é o sistema solar, como vocês já leram o texto. Eu vou começar aqui olhando de longe. O nosso sistema solar ele está situado dentro de um dos braços da Via Láctea, a nossa galáxia. Na nossa última aula, nós falamos de formação do universo e vimos que as galáxias se formam a partir da existência de gases, de material que dá origem a nebulosas e, posteriormente, a estrelas. Então, nós vamos navegar para dentro da nossa galáxia, que é formada por bilhões de estrelas, até chegar ao nosso sistema solar. Aqui está ele. Depois eu vou mostrar outras maneiras de visualizar o sistema. Então aqui nós temos cometas, nós temos planetas, o sistema solar interno, onde está situada a Terra. E o assunto da nossa aula de hoje é entender como essa estrutura se forma. Como se forma esse conjunto de planetas, de objetos que nós temos no sistema solar, por que tem essa forma e por que tem uma distribuição com diferentes tipos de materiais. Vamos lá então para o nosso conteúdo desse vídeo. Então, gente, o nosso objetivo com esse material é discutir a formação do sistema solar e do planeta Terra, dentro da nossa disciplina de Geografia 1. Os nossos objetivos são dois: compreender esse processo de formação do sistema solar e do próprio planeta Terra a partir da teoria da nebulosa solar primitiva. E entender, no segundo objetivo, que dinâmica ocorre para que se formem um conjunto de órbitas de planetas, uma estrutura de um sistema solar em que temos uma estrela, planetas rochosos, planetas gasosos, satélites naturais, como a nossa Lua, e cinturões de asteroides. Como essa estrutura toda se organiza com a forma e com a composição de materiais que tem. Em primeiro lugar, a gente precisa entender, para ficar claro para todo mundo, o que é um sistema solar. Começamos com aquilo que organiza e que rege todo o sistema, que é uma estrela. Tá? Uma estrela é cercada, é rodeada por planetas. Aqui eu coloquei um número menor, não é o número correto do nosso sistema solar, mas eu estou representando o que poderia ser qualquer sistema solar. Então nós temos uma estrela, orbitando ela nós temos um conjunto de planetas. Também podemos ter cinturões de asteroides que estão também orbitando essa estrela. Podemos ter planetas anões, como o caso de Plutão, que era até recentemente, até o início dos anos 2000, considerado um dos planetas do sistema solar, e ele foi rebaixado, né, reconsiderado como um planeta anão, junto com outros planetas anões que foram descobertos a partir dos anos 2000 também. E esses objetos todos estão descrevendo um movimento muito parecido com o circular ou elíptico. Aqui as órbitas estão alongadas, muito elípticas, porque eu estou olhando num plano inclinado. Se a gente observasse esse sistema por uma perspectiva bem polar, ele não seriam órbitas tão alongadas assim, a gente já vai ver isso. Tá? Mas essas órbitas estão mais ou menos entre o círculo e a elipse. Então, esses movimentos, com essa forma, nós chamamos de órbitas.
Tá? Então todos esses objetos estão circundando o corpo celeste com a maior gravidade entre todos, que é a estrela, que centraliza, que organiza e é a origem desse sistema solar. Entender como se forma um sistema solar é uma busca antiga, com várias propostas, com várias ideias já formuladas, mas a ideia que até hoje é aquela que melhor explica, apesar de algumas inconsistências, algumas lacunas, aquela que melhor explica a formação do sistema solar é chamada de teoria da nebulosa solar primitiva. Ela foi formulada inicialmente pelo Immanuel Kant, que é filósofo, vocês já ouviram falar dele, ou vão ouvir falar dele também na filosofia, e mais tarde ela foi aperfeiçoada pelo Pierre-Simon de Laplace, que também é, além de astrônomo, um matemático. Observem que o nome nebulosa diz tudo. Essa teoria, segundo essa teoria, o sistema se forma a partir de uma grande nuvem que é formada por gases, gelo e poeira. É uma nuvem que geralmente ela resulta da fragmentação de uma nuvem maior, de uma nuvem de escala cósmica, de uma escala que é maior que um sistema solar, uma nuvem no contexto de uma galáxia, uma nuvem de grandes dimensões. E essa grande nuvem vai se fragmentando por contrações gravitacionais, surgem campos de gravidade espalhados por essa nuvem e ela vai se rasgando, se separando em pedaços menores. Então, um pedaço dessa grande nuvem original forma aquilo que vai ser a nossa nebulosa solar primitiva. A composição dela é gás, gelo e poeira, e esse material ele se formou, ele geralmente está disponível graças à evolução de uma nuvem, de uma estrela anterior que chega ao seu estágio final e explode na forma de uma supernova, liberando, além de gás, materiais, elementos químicos que se cristalizam, que entram no estado sólido, como minerais e gelo, que forma água, e gases congelados também. Bom, essa nuvem, por sua vez, ela começa a apresentar um centro de massa, ela começa a se contrair, sendo atraída pela gravidade. Eu vou colocar aqui agora, na sequência, um vídeo explicando o que é gravidade, né? Vamos pensar pela figura que está mostrando aqui, né? A gravidade está puxando o material de todos os lados para dentro dela mesma. A gravidade é essa força de atração em que o espaço, ao ter um centro de massa, ele vai se curvar, ele vai se deformar e ele vai influenciar a órbita de todos os materiais, os objetos. Então ele vai atrair o material para dentro desse centro de massa, como vocês podem ver nesse vídeo que eu estou apresentando aqui agora, que foi um exemplo que eu fiz há um tempo atrás numa das turmas. Nós usamos um tecido, um pano e um pano elástico, né? Colocamos um material metálico pesado no centro e vocês podem observar como depois tudo que a gente joga ali, as bolinhas de gude, elas vão começar a apresentar movimentos orbitais, elas vão começar a girar em torno dessa região do espaço que está deformada, formando uma concavidade. Claro que aqui é uma representação bidimensional. Na realidade, essa deformação do espaço ela ocorre em todas as direções e nas várias dimensões, mas para simplificar a gente pode entender isso, né, como uma região do espaço que atrai os movimentos na sua direção, atrai os materiais. Bom, voltando aqui para a nuvem. Então a nuvem começa a se contrair graças à formação de um centro de massa. Esse centro de massa ele vai fazer com que a nuvem comece a ganhar rotação. Esse centro de massa, geralmente, ele é formado pelo gás mais abundante que nós temos nas nuvens e pelo universo afora, que nós já sabemos que é o hidrogênio ou, em segundo lugar, o hélio. Então, essa nuvem, atraída pelo centro gravitacional que se formou, ela começa a ganhar giro, começa a ganhar rotação. E ao ganhar rotação, ela começa a adquirir a forma de um disco, achatado num plano equatorial, vai se alongando, vai sendo esticada, parecido com aquele movimento que a gente observa quando um pizzaiolo está fazendo uma massa de pizza, tá esticando e está arredondando ela. O pizzaiolo vai jogando a massa para cima, girando, e essa massa vai ganhando a forma circular, vai se organizando, vai se achatando e vai se abrindo, né? Então, a nossa nuvem, ao rotacionar, ela tem um centro muito volumoso, com muito gás. Aquilo que vai dar origem depois à estrela, o centro do sistema solar,
contém mais de 90% de toda a massa da nuvem. Então, o que sobra está formando esse disco alongado que vai se projetando para longe e girando a partir da influência da gravidade. Nessa região central, então, a gente tem uma grande concentração de hidrogênio. Nessa região central, então, a gente tem uma grande concentração de hidrogênio e, submetida à gravidade, essa região central com esse hidrogênio vai começar a ser comprimida e que vai dar origem a mecanismos de fusão nuclear a partir da elevação da temperatura. A temperatura vai ficar muito alta pela compressão, pela pressão que esse material está sofrendo, e a gente começa a ter a fusão nuclear. A fusão nuclear, como nós vimos no vídeo passado, é responsável por produzir muita temperatura, muita energia e por liberar luz. Então, uma estrela se forma, que é chamado de protossol. Essa estrela, ela não absorve, ela não captura todo o material da nuvem. Então, forma-se um protossol e sobra uma nuvem, um disco, orbitando essa recém-formada estrela, que está cheio de restos de gás e poeira e de gelo que não foram absorvidos pela formação da estrela. Ele é chamado de disco protoplanetário. A palavra proto significa um estágio inicial, assim como o nosso Sol está ali no estágio de protossol, está no estágio inicial. Observando o sistema de outro ângulo, a gente consegue ver a organização dele. Então, essa estrela recém-formada, o Sol, começa a emitir radiação e liberar ventos solares. Que efeito isso causa? A radiação vai impedir que os gases fiquem na região mais próxima da estrela. Os gases vão ser empurrados para longe, vão ser vaporizados e expandidos para longe da estrela, formando uma linha que nós chamamos de linha de gelo. A partir de uma certa distância, é possível ter gases congelando e o material gasoso se estabiliza e para por ali. Na região mais próxima do Sol, da estrela, nós temos a predominância de materiais, de minerais, de rochas, cujo ponto de fusão é muito alto, portanto eles resistem à temperatura dessa estrela, não se fundem, também não vaporizam, não viram vapor, não viram gases. E ele, então, se forma uma região onde há um predomínio de material sólido, de material mineral e rochoso. Esses materiais, eles, assim como aconteceu inicialmente para formar a estrela, na sequência, nesse disco, também vai começar a ocorrer um processo de acreção. Os fragmentos, pequenos fragmentos de escala milimétrica vão começar a se chocar, pequenos grãos vão começar a se chocar, vão começar a se agregar, inicialmente por estática, por cargas elétricas, vão grudar, e à medida que eles vão grudando, eles vão ganhando uma massa maior. Com essa massa maior, eles começam a ter uma gravidade um pouco maior, lembrando do exemplo do tecido recém-feito, e essa massa maior vai fazer com que a gravidade cresça e comece a atrair o material da vizinhança. Então a gente começa a ter um processo de acreção, tanto aqui na região onde há um predomínio de material rochoso, quanto na região onde há um predomínio de material gasoso e gelo. Então, nós podemos ter, nessa região externa, planetas que têm um manto, uma porção intermediária formada por gelo, e geralmente um núcleo com um componente rochoso que pode ter sido capturado do limite aqui da borda entre a parte onde há uma predominância de rochas e a região onde há predominância de gases. Mas todos esses planetas da parte externa têm como característica ter uma predominância de composição gasosa. Novamente aqui, então, o que delimita essa diferença é uma linha a partir da qual a temperatura é baixa o suficiente para os gases se estabilizarem e os gases foram empurrados para essa região mais externa. Dessa linha para dentro, o que vai se formar predominantemente são planetas rochosos, também chamados de planetas telúricos. Da linha de gelo para fora, nós temos a formação predominante de planetas gasosos, também chamados de jovianos. Eles são planetas gigantes, são planetas com tamanho, né, com um diâmetro bem maior que os planetas internos e tem composição química de gás, de gelo
material não consolidado. Aqui a gente tem uma ideia da estrutura do sistema. Então, começando pelo Sol, que está aqui à esquerda, o desenho ele não está numa escala correta do ponto de vista das distâncias do planeta, mas ele está correto do ponto de vista da proporção, da diferença de tamanho entre um planeta e outro, certo? Então a gente tem primeiro o Sol, depois Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. A partir de Marte, que é o último planeta rochoso, nós temos um cinturão de asteroides que delimita o sistema solar interno do externo. Depois nós temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, com as suas respectivas luas, os seus satélites naturais. Esses planetas são compostos de gás, gelo, água congelada, assim como as suas luas. Eles podem conter um núcleo rochoso, mas é a porção menor do planeta. Além de Netuno, nós temos o cinturão de Kuiper, que é um grande cinturão de asteroides, onde está localizado, por exemplo, Plutão, que é um planeta hoje considerado anão, além de outros planetas anões detectados mais recentemente. Nesse contexto, se dá a formação do planeta Terra. Como isso ocorre? Nós temos, dentro daquela nuvem, daquele disco de material rochoso do sistema solar interno, materiais, blocos chamados planetesimais, que vão gradativamente se chocando, formando protoplanetas, e os protoplanetas seguem se chocando, formando os planetas que nós conhecemos atualmente. O que acontece é um processo gradativo de redução do número de objetos e aumento do seu tamanho. Da fase de protoplanetas para a fase de planetas, nós temos choques muito intensos, muito catastróficos entre essas estruturas, por exemplo, formando luas, né, arrancando fragmentos. Essa é a explicação para a origem da nossa Lua. Seria um choque da Terra na sua fase protoplanetária com outro protoplaneta. Resultante desse choque, nós temos a agregação desses dois protoplanetas para formar o volume total da Terra hoje, mas durante o choque, parte da massa da Terra é projetada para fora, arrancada, só que não se perde no espaço, ela fica orbitando, fica presa pela gravidade da Terra e gradativamente se organiza e adquire a forma geoide que hoje tem, né, que é a nossa Lua. Esse processo de agregação gera muita pressão, muita temperatura, e somado à temperatura, a energia liberada pelos elementos químicos do tipo radioativo que existem dentre os materiais que compõem a Terra, nós vamos ter uma fase do planeta Terra, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, que é uma fase magmática, que a Terra está praticamente toda em estado de fusão e vai gradativamente resfriar da crosta para o seu interior. Mas nós sabemos que até hoje o interior da Terra ele tem material em estado magmático, material em alta temperatura. Isso graças à energia liberada, né, por elementos radioativos. Essa característica magmática dos materiais vai permitir com que haja uma mobilidade organizando uma estrutura interna, que nós chamamos de crosta, manto e núcleo. Essa estrutura está organizada de acordo com as densidades dos materiais. Esses materiais foram gradativamente se movendo no interior da Terra e se acumulando em função das suas densidades. Na fase inicial, a Terra apresentava uma atmosfera primitiva formada por hidrogênio e por hélio. Essa atmosfera primitiva ela se perde no espaço, empurrada pela temperatura do Sol e da própria Terra, mas gradativamente a Terra vai formar uma atmosfera secundária a partir da atividade vulcânica. Forma-se uma crosta sólida, se resfria, e os vulcões vão surgindo, e esses vulcões vão liberando, através das suas erupções, gases que estavam contidos, né, compondo a química interna do planeta. Além desse material originário, nós temos também a queda de meteoros, a sequência de queda de meteoros no planeta, que vai agregar outros elementos químicos, inclusive a água que temos hoje no planeta. Então, se forma uma atmosfera rica em metano, amônia, hidrogênio, hélio e
vapor d'água. Se nós voltássemos no tempo, nesse período, nos primeiros 2 bilhões de anos da Terra, a atmosfera teria uma coloração amarelada. Na sequência, nós temos o surgimento, dentro dos oceanos que vão surgir no planeta, atividade biológica. Essa atividade biológica, através da fotossíntese, vai gerar como resultado o oxigênio. Esse oxigênio vai reagir quimicamente com elementos químicos que estavam presentes na atmosfera, vai fazer com que alguns desses elementos químicos precipitem nos oceanos, e a atmosfera vai gradativamente adquirir a sua composição química que tem hoje. Nós vamos estudar com mais detalhes essa composição química quando chegarmos lá na discussão de climatologia. Para a gente encerrar, eu quero fazer rapidamente um tour aqui com vocês pelo Sistema Solar. Primeiro mostrar ele de uma perspectiva, nós chamaríamos de polar. A gente não deve chamar de cima ou de baixo no espaço, porque o espaço é tridimensional e como nós não estamos na Terra, com uma linha do horizonte para definir, não faz sentido falar em cima e embaixo no espaço. A gente pode falar de uma perspectiva equatorial, como eu estou olhando aqui, nessa perspectiva, ou de uma perspectiva polar. Então, vejam só, a gente tem, vou chegar mais próximo aqui, a partir do Sol, temos Mercúrio, Vênus, Terra, está ali Marte, depois temos aquele cinturão de asteroides que eu falei para vocês, aqui está ele está nessa distância. Vejam que a parte interna do Sistema Solar é relativamente limpa de corpos, não tem tanta quantidade. Ele está sendo puxado pela gravidade do Sol, por um lado, mas também pela gravidade de Júpiter, aqui. A partir, então, temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E a partir de Netuno, temos o grande cinturão de Kuiper. Dentro desse cinturão, nós temos alguns cometas que se deslocam para a região interna do Sistema Solar, fazem uma órbita cruzada, como, por exemplo, o cometa Halley, que passou próximo da Terra em 1986, e ele leva 76 anos para completar esse movimento inteiro, essa órbita. Aqui no cinturão de Kuiper nós temos Plutão, que era considerado um planeta, e nos anos 2000 a União Astronômica Internacional passou ele para a categoria de planeta não, junto com outros corpos que também estão nessa região. Eu quero chamar a atenção, então, olhando uma perspectiva polar, vejam como as órbitas são bem próximas ao circular, né, ligeiramente deslocado. A gente chama de órbitas elípticas, mas não são órbitas tão alongadas quanto a gente pensa, bem próximo do círculo. Além das órbitas serem elípticas, elas também são chamadas de órbitas coplanares. O que significa isso? São órbitas que compartilham do mesmo plano. Vejam como as órbitas são bem alinhadas, tanto a dos asteroides quanto a dos planetas. A exceção fica por conta dos planetas anões, que têm órbitas cruzadas, um plano inclinado. Observem aqui. E é por essa razão que eles não são considerados planetas. Plutão já é um exemplo do que era um planeta, mas por ter uma das características que levou o seu rebaixamento para o planeta não, é que a órbita dele não é coplanar, ela cruza o plano das demais órbitas do Sistema Solar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem entrar nesse aplicativo, nessa página, para navegar e dar uma olhada com mais calma no Sistema Solar. Dá para ver de vários ângulos. Temos várias visualizações possíveis. E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, nós vamos seguir conversando nos atendimentos e através do Moodle. Um abraço para todo mundo.